Quarentena juntou as dores e alegrias da maternidade dentro das casas. Não é fácil. Não é nada fácil conviver 24 horas com tantas demandas e compromissos, junto com filhos de qualquer idade. É uma centrífuga de emoções a cada dia. Roupa para lavar, passar nem pensar. Casa para arrumar, comida para fazer, roupa para lavar, louça para lavar de novo e criança para cuidar. Afora as obrigações profissionais que muitas estão conseguindo levar. Realmente haja equilíbrio, reza forte e altas doses de chá de camomila. Mas daí chega o Dia das Mães e o amor se sobrepõe aos tempos de confinamentos, a todas as dificuldades. Na verdade, assim, quando você não é mãe, você só tem... É uma coisa platônica, é um amor platônico, né? Você está projetando uma coisa que ainda não aconteceu. Na prática, é tudo muito diferente. Aquele amor que falavam para você que era o maior amor do mundo, e que às vezes você ficava assim, será? E tal. É mesmo, só que também tem outras coisas que são as maiores do mundo, como, por exemplo, a paciência, que tem que ser uma das maiores do mundo, muitas vezes. Então, é diferente, mas eu lembro que uma coisa muito marcante para mim, que sou mãe nova, é me lembrar da primeira vez que eu fui chamada de mãe num Dia das Mães, né? Quer dizer, ser mãe num Dia das Mães, isso para mim foi realmente muito marcante. Eu acho que é a data, se tem uma data que bate no coração da gente, realmente é o Dia das Mães. Vamos rodar mais um pouco. Mônica, como é que vai ser o Dia das Mães? Realmente, Pete, é a primeira vez que a gente é chamada de mãe, nosso primeiro Dia das Mães é muito especial. Olha, eu acho super importante o Dia das Mães, né? Como a Fátima estava falando de tudo que a gente faz. A gente é comida, a gente é atenção, a gente é educação, a gente é tudo. A gente é cobrado o ano inteiro. Eu acho importante esse dia para celebrar o Dia das Mães. Mas você sabe que esse ano eu estou sentindo uma coisa diferente, porque com a quarentena, com essa proximidade que eu estou tendo com a Júlia, são tantas descobertas, são tantos... Claro, o Dia das Mães agora a gente vai fazer um almoço, mas eu estou almoçando e jantando com ela todos os dias. Então estão sendo assim, dias muito especiais. Eu não sei como pode ser mais especial no Dia das Mães. Isso é porque eu estou conseguindo agora com a Júlia, com o tempo que eu estou tendo, ter papos com ela. Gente, eu estou tão encantada com isso. Eu estou encantada, sabe com o quê? Com a confiança que ela tem em mim. Eu descobri que eu construí um elo de confiança com ela. E tá tão lindo ela me falar dos sentimentos dela. Então, assim, estão sendo dias especiais nesse sentido, com todas as outras dificuldades que a gente vai voltar a falar, mas estão sendo dias especiais. Eu acho que o Dia das Mães está vindo só como, para mim, esse ano, só como uma cereja do bolo. Vai ser mais um almoço que eu vou ter, porque eu estou tendo muitos almoços maravilhosos com ela. Eu estou vendo vocês falarem, vocês todos têm filhos ainda que estão muito dentro de casa, né? Ainda tem aquela demanda de levar, de buscar, e eu estou com filhos adultos. Então, nesta pandemia, eu recuperei os filhos dentro de casa, é uma coisa muito curiosa, porque eles estão estudando dentro de casa, trabalhando dentro de casa, eu sei exatamente durante todo o fim de semana onde eles vão estar, então eu também estou como a Mônica, eu já estou assim presenteada nesse aspecto do afeto, do carinho. Eu estou com eles. É claro que eles vão até a casa do William, eles estão fazendo uma semana lá, uma semana aqui, mas a gente está tendo muita qualidade, né? Eu acho assim, eu sempre pensei nisso, uma vez eu ouvi a Maitê Proença falando sobre isso, que filho, você precisa de quantidade. É óbvio que a gente fala que o tempo de qualidade é fundamental, não adianta você ter 24 horas e não estar verdadeiramente em nenhum momento com os filhos. Mas precisa de um pouquinho de quantidade para retirar a qualidade. E a gente percebe muito isso agora, quando a gente está com mais tempo, né? Como fica mais fácil de extrair qualidade de um pouquinho mais de tempo, né? Nem sempre é possível, a gente sabe disso. A Gabi, na semana passada, ela já deu pintas de que... Deu pinta não, falou claramente aqui, né? Que está doendo. Quando ela percebeu que chegou o Dia das Mães, que era a data dela. Né, Gabi? Tá doendo, né? Nossa, tá doendo muito. Mas é uma dor que eu tô encarando. Na verdade, o meu Dia das Mães, ele
Desde que eu perdi a minha mãe, ele é uma data saudosa, onde eu passo muito tempo refletindo sobre a minha mãe e ela virou uma espécie de divindade num altar que eu tenho em mim. E é um dia de eu lembrar dos ensinamentos dela, mas sempre foi um dia muito sagrado para mim, porque como eu sou uma mãe que preciso estar longe do meu filho por conta do trabalho, da carreira e tudo, e ele mora em Belém, eu acho que morar em Belém é a melhor escolha que eu posso fazer por ele nesse momento. Esse dia é o dia em que eu sempre passo com ele. E sempre faço questão de ir na festinha da escola e de estar na frente quando ele está fazendo aquela apresentação e acompanhando todas as fases, desde quando ele tinha a idade da Madalena, em que ele fazia as apresentações na festinha, cheio de entusiasmo, até o ano passado que ele já estava com 10, já estava ali meio que com vergonha, entrando na pré-adolescência de estar pagando aquele mico, mas está fazendo. E as minhas sobrinhas, que também são filhas, porque na minha irmã eu encontro um colo de mãe. E ela também encontra em mim, a gente consegue dividir essas dores. E antes de entrar hoje aqui para fazer o programa, eu enviei para ela o vídeo da escalada com as crianças e falei, mostra para as crianças amanhã, que vai ao ar hoje. Já estavam dormindo, né? E aí ela falou, nossa, agora que eu senti a primeira pontada de dor de que tu não vais estar aqui no domingo e a gente não vai estar juntas para fazer o nosso almoço e para a gente passar o dia todo grudados. E ouvindo vocês falarem, me dá, de certa forma, uma alegria por vocês poderem estar vivendo esse momento. E pensando no que eu ia falar nesse momento, eu queria só dizer para as pessoas que podem estar com as suas mães, da forma que seja, que elas aproveitem ao máximo, porque a minha mãe não está mais aqui, mas eu tenho muita tranquilidade de ter dito para ela, eu te amo, todas as vezes que eu pude, e tenho muita tranquilidade de ter cuidado dela. E tem muita gente que está cuidando das suas mães nessa quarentena, e tem muitas mães que não estão nem podendo cuidar das suas próprias mães. Então, que a gente consiga valorizar essa instituição que é ser mãe. A gente é cobrada o tempo inteiro por sermos mães perfeitas, né? A sociedade nos cobra, os filhos nos cobram, a gente se cobra e parece que a gente vive num estado permanente de culpa. Como é que você lida com isso? Nós que somos mulheres que trabalhamos, você, né, que trabalha. Olha, Mônica, já tive muita culpa. Já me senti muito culpada. Eu acho assim, acho que o que foi de mais transformador na minha vida certamente foi ter sido mãe. Muda muito a referência. Eu sempre pensava o seguinte, eu sou muito perfeccionista no meu dia a dia e eu queria muito que eles não fossem assim. Então, eu tentava, de alguma maneira, entender e aceitar uma cobrança que era muito mais minha do que deles ou do que da minha mãe ou de qualquer outra pessoa de fora. Porque eu acho que eu tive um atenuante. O fato de eu ter tido 3 me permitiu muita coisa. Eu acho que quando você é mãe de um só, e eu achava muito engraçado quando eu vi uma pessoa, eu fiz várias vezes essa pergunta, é um só? Quando a pessoa me dizia, eu tô grávida, eu dizia, é um. A pessoa, óbvio, né? A grande maioria é de um. Eu achava aquilo tão banal, mais um, tão pouquinho, né? Então, assim, eu tinha esse atenuante, qualquer coisa, eu acho que eu era olhada com uma forma menos cruel, e realmente o olhar para as mães é muito cruel, como se a gente soubesse tudo. A criança não vem com bula, ela no início não sabe falar, o primeiro ano diziam assim, para que festinha de 1 ano? Eu falei, para quê? Para mim. Para o pai, que a gente manteve vivas 3 crianças que não sabiam dizer que queriam água, queriam comer e queriam ao banheiro. Pete, não é não? É um desespero. E aí você fica assim, gente, como é que eu vou dar conta disso? Tem esse momento desesperador. Mas aí a gente começa a olhar para o lado, ver que as pessoas vão conseguindo e que a gente, da nossa maneira, também vai conseguindo. Não é sempre. Já chorei muito porque saí correndo para ir para a festinha, Gabi. E aí chegava lá, às vezes a criança estava tão nervosa que não fazia nem nada, mas você tinha ido, me deslocava, ia maquiada do Jornal Nacional, ia até lá na escola, voltava mais de 20 e tantos quilômetros. É aquela loucura. Mas eu acho que eu tive um pouquinho, e assim,
o fato de ter 3 tem que ter algumas vantagens também, né? Eles faziam muita companhia, isso me acalmava muito a minha alma, que quando eu não estivesse entre eles, eles estavam bem. Então, isso já me deixava bem mais tranquila em alguns momentos. Eu tenho refletido muito, Fátima, nesses dias, sobre as mães brasileiras. E a gente vê que as trabalhadoras essenciais, que eu acho que que são as mulheres que carregam esse país na costa, né? Muitas delas, ou a grande maioria delas, hoje eu vi que o prefeito de Belém incluiu as trabalhadoras domésticas como trabalhadoras essenciais, ou seja, elas vão ter que trabalhar e continuar trabalhando sem poder cuidar das suas mães, dos seus filhos. Aí tem a questão dos filhos que não têm estrutura, porque a gente tem os nossos filhos assistindo aula online, mas o filho dessas mulheres, a escola pública está parada, a creche não está funcionando. Então, certamente. E aí a criança tem se é adolescente, que está se preparando para o Enem, já está em desvantagem. Eu tenho visto muito uma hashtag falando para adiar o Enem, porque vai ser injusto, enfim. E aí você tem um programa onde você dá muita visibilidade para as mulheres de um modo geral e para essas mães que são as mães brasileiras desse Brasil reais, profundo. né? Eu queria que você falasse, reais, acho que não só reais, mas acho que passam por outros tipos de perrengue. Então eu queria que você falasse um pouco sobre como você vê a lida dessas mulheres. Olha, eu acho assim, eu acho que a gente nem consegue ter a dimensão real do que é. A gente continua vendo as pessoas na rua, a gente está vivendo no meio de uma pandemia e a gente vê essas mães que precisam sair de casa, porque a gente fala que as pessoas têm que ficar em casa e elas precisam ficar em casa, mas para que elas fiquem em casa, elas têm que ter suporte, porque não dá para você ficar em casa se você tem crianças, se você tem pessoas que dependem de você. Esse país é muito de mulheres chefes de família, né? Nós temos uma porcentagem imensa de mulheres que desafiam suas famílias, então como ficar em casa? E aí eu fico sempre pensando nisso, como é que vai o coração dessa mulher num ônibus ou numa van, como eu vejo aqui no Rio de Janeiro, lotada? A grande maioria usando máscara nas vans que eu olho, ok, mas como é que vai o coração dela sabendo que ela vai voltar para casa depois, né? Essa necessidade de ir, de sair, de ir à rua. Então, acho que a gente não tem, nós, que somos assim, de uma fatia da população mínima, altamente privilegiada, podemos estar em casa. Eu não queria que essas mães enxergassem que quando a gente diz para elas ficarem em casa, que a gente não sabe o quanto é difícil ficar em casa, mas é que se a gente não fizer esse tipo de pressão, elas não vão também receber nenhum tipo de ajuda. Então, a pressão tem que vir para que elas fiquem em casa, junto com a pressão para que elas tenham condição de ficar em casa, né? Porque senão não vai realmente ser possível, né? Como é que esse trabalhador doméstico vai sair e vai pegar ônibus, transporte público, vai ficar horas, vai estar na fila lotada, não vai ter respeito. Até a própria máscara, que a gente fala como se fosse algo assim, né, muito simples, para alguns não é, para alguns não existe essa máscara. Então, a necessidade de você explicar, eu vi que a Astrid postou, né, o Gabi, eu acho que postou, como é que faz a máscara. Quer dizer, é importante a gente tentar popularizar isso e ser complacente, assim, no sentido de ser compreensivo com as dificuldades, porque é uma mudança de hábito muito grande. As pessoas estão tendo que se acostumar a uma vida que não conheciam, né? Então, é muito fácil dizer, eu estou de máscara, que lá, fulano está sem máscara. A gente tem que dizer, fulano, põe a máscara, mas entender que é um processo, que as coisas não são tão fáceis assim. Não é de um minuto para o outro que a gente começa a colocar a máscara na posição certa e que não toca quando ela está no nariz. Não é, né? Nós estamos usando e a gente sabe que não é assim. Então, eu fico pensando nessas mulheres que estão, além de toda a agonia da pandemia, né, de ter que lidar com uma casa pequena, apertada, no mesmo cômodo. Como é que você faz para ter um mínimo de privacidade? Como é que você faz para essa criança estudar? Como é que essa criança vai... sente e vai estudar. Como? Onde? Muitas vezes não tem nem mesa, né? Então, assim, se a gente começa a pensar nisso tudo, realmente a gente vê que o problema é muito maior do que a gente imagina e que... infelizmente, vai demorar muito para a gente sair
desse processo, né? Mas e essas mulheres tenham a certeza de que mulheres como nós, como você, Fátima, quando a gente fala realmente fica em casa, a gente está falando fica em casa e deixa comigo, porque a gente está na grita com relação a governos, com relação a patrões que têm que pagar as diaristas. Cada um está passando o seu sufoco, mas a gente pode negociar tudo isso. Né? Nada é simples nesse portal que a gente entrou. Nada é simples, mas a gente precisa muito de estar prestando atenção no outro. Então, se nós, privilegiadas, vamos comemorar com o almoço de domingo, que a gente também faça uma reflexão em algum momento com relação a tantos invisíveis que agora, né, descortinou-se e escancarou na nossa na gente, na frente da gente, essa dura realidade do Brasil, que faz com que a pandemia seja aqui muito diferente.